O real digital já é uma realidade e agora tem até o próprio nome, Drex. Mas afinal, o que devemos esperar dessa moeda digital do governo? Meus amigos, o cerco está se fechando. A besta do apocalipse foi liberada. O real digital finalmente vai conhecer a luz do dia. O Banco Central acabou de divulgar o cronograma de implementação do CBDC brasileiro, o tão aguardado real digital. E sim, essa moeda virtual brasileira já tem até um nomezinho pomposo, que é o Drex, sigla para Digital Real X. Sim, eu sei, esse nome não faz o menor sentido, mas não me culpe, não foi eu que dei esse nome escroto aí para essa moeda. De qualquer forma, a expectativa do Banco Central é de que o Drex seja disponibilizado para o grande público até o fim do ano que vem. E o real digital vem sendo tratado nos corredores da autarquia comandado por Campos Neto como o primo do Pix. Sim, o Pix foi o primeiro estágio para a implementação do real digital, uma espécie de teste para a adoção definitiva do Drex. Para nós que somos ANCAPs, isso não causa nenhuma surpresa, mas ainda vamos chegar nesse ponto. Segundo o Banco Central, o Drex poderá ser trocado por papel moeda e vice-versa. De forma geral, o acesso ao real digital se dará por meio de carteiras virtuais que são disponibilizadas por bancos e outras instituições financeiras, como as fintech. O objetivo alegado pelo Banco Central para a criação do Drex é muito simples: baratear as transações financeiras e incluir mais gente no mercado. O real objetivo, porém, já é bem conhecido por todos nós. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O outro ponto que é bastante curioso sobre o Drex é que ele supostamente vai fazer funcionar um modelo próprio de blockchain, como as criptomoedas, mas com uma alegada vantagem muito maior em relação ao Bitcoin e outros ativos digitais. Ele será garantido pelo governo. Me diga se isso não é uma maravilha, esse tal de Drex. E se você quiser saber o que fazer para ter acesso a esse dinheiro digital, a coisa é muito simples. Você precisará entregar suas cédulas físicas para receber em troca o valor equivalente em Drex. Olha o perigo batendo a porta, hein? Para resumir as motivações do Banco Central para a adoção do real digital, vamos transcrever um trecho da nota oficial que foi publicada pela própria autarquia. Abram aspas. O real digital é uma expressão da moeda soberana brasileira que está sendo desenvolvida para dar suporte a um ambiente seguro, onde os empreendedores possam inovar e onde os consumidores possam ter acesso às vantagens tecnológicas trazidas por essas novas ferramentas, sem que para isso precisem se expor a um ambiente financeiro não regulado. Fecham aspas. Em outras palavras, trata-se do governo se aproveitando da tecnologia para poder regulamentar ao máximo o setor financeiro e, é claro, o nosso dinheiro. Diante de todo esse cenário potencialmente catastrófico para a liberdade econômica do indivíduo, uma coisa é certa: ninguém pode dizer que nós não avisamos sobre esse perigo. Na verdade, desde que o Pix foi anunciado, essa realidade já era inevitável e já estava às claras. Nós, inclusive, estamos prevendo essa hecatombe monetária há muito tempo. E por mais distópico que seja, a verdade é que o mundo inteiro caminha na direção da adoção dos CBDCs, ou Central Bank Digital Currency, na sigla em inglês. Essas moedas digitais criadas pelos bancos centrais representam o ápice da centralização monetária nas mãos do Estado. Conforme a economia mundial caminha para o colapso por conta das medidas desastrosas que foram adotadas por inúmeros governos ao redor do globo, essa realidade se torna inevitável. Os governantes sabem que não terão alternativa a não ser fechar o cerco, destruindo de vez a liberdade econômica em escala global. Agora, no caso específico do Brasil, que é comandado por uma cleptocracia famosa pelas maneiras heterodoxas que trata a economia, os nossos problemas acabam sendo de curto prazo mesmo. Para os brasileiros, o Drex representa uma série de riscos econômicos e para a liberdade individual, tão logo sua adoção se concretize de vez. Em primeiro lugar, o uso disseminado dessa moeda digital centralizada vai facilitar a vida do Estado, em se tratando de fiscalização e tributação. Eu sou contador, sei bem disso. Impostos poderão ser cobrados de forma automática caso os sistemas do governo dialoguem entre si. E nós já vimos isso acontecendo em outras áreas, hein? Ocultar ganhos financeiros e receitas do Estado vai se tornar uma tarefa cada vez mais difícil, uma vez que tudo isso vai passar pelos computadores do Banco Central. Em segundo lugar, vai ser muito mais fácil para o governo criar dinheiro do nada. Países hiperinflacionários como a Argentina têm grandes dificuldades para imprimir cédulas necessárias para a demanda do Estado. É por isso, inclusive, que os argentinos já estão muito adiantados em seus planos de tornar toda a economia do país virtual. Quando as barreiras físicas, ou seja, a capacidade de imprimir cédulas, forem removidas,
dúvidas, o céu será o limite para os políticos gastadores e os seus planos populistas. Com o nosso passado inflacionário e o PT no poder, essa notícia deveria nos deixar de cabelo em pé. E por falar em passado, o fato é que a digitalização completa da economia fará dos confiscos algo tão fácil quanto uma brincadeira de criança. Nunca descarte essa possibilidade, meu amigo. Isso já foi feito no passado, na década de 90, sob o governo de Fernando Collor. E isso poderá ser feito novamente. Talvez, se eu lhe disser que o Banco Central também planeja disponibilizar tokens para o investimento e aplicações no Tesouro Direto por meio desse sistema do Drex, você vai perceber que o confisco não é apenas um risco, é uma possibilidade muito real. Porém, o grande risco dessa história toda do real digital e que faria a coisa se tornar um verdadeiro apocalipse é a possibilidade de estarmos no mesmo caminho para uma economia exclusivamente digital, ou seja, um cenário em que o dinheiro de papel não será mais aceito, apenas o Drex será a moeda corrente do país. Nesse caso, o autoritarismo estatal atingiria patamares que fariam Adolf, Stalin e Mao chorarem de orgulho querendo viver no momento atual. Nesse tipo de economia, ninguém poderia negociar sem uma chancela do Estado. Se por algum motivo o Estado decidisse lhe punir, você não poderia nem pagar nem receber dinheiro de ninguém. Há alguns anos você até poderia achar essa ideia um completo absurdo. Porém, diante dos fatos mais recentes, qualquer brasileiro já entende que essa hipótese é bastante realista. Imagine o poder que um Supremo Ministro teria se com uma simples canetada o indivíduo fosse imediatamente impedido de usar o seu dinheiro. Ninguém iria segurar o Xandão. Não que isso não esteja acontecendo hoje, mas o poder desses tiranos seria muito maior e até simplificado pela tecnologia, sendo questão de minutos para destruir a vida de alguém. Em suma, é isso que significa o tal ambiente seguro e regulamentado proposto pelo Banco Central do Brasil, uma economia em que nada poderá ser feito sem a chancela do Estado. E aí, você sabe, se você não estiver nas graças do rei, você vai morrer de fome. Poucas coisas podem conferir poderes tão ditatoriais a um Estado quanto o real digital, e nós estamos vendo essa besta ser parida diante dos nossos olhos. A verdade é que, como tudo nesta vida, quando o Estado nos oferece segurança, ele na verdade quer tomar a nossa liberdade. No fim, ficamos sem os dois, mas diante dessa desgraça toda de proporções apocalípticas, o que fazer? Aceitar a realidade e entregar nossas esperanças na mão do Estado, torcendo para que os políticos não usem o Drex para nos escravizar? Bem, na verdade é que felizmente nós temos uma chance. Um visionário ou alguns visionários perceberam isso, que o caminho da moeda estatal estava tomando lá em 2008 e resolveram criar a alternativa para esse dinheirinho de mentirinha. É claro, estamos falando do Bitcoin. Diante da tentativa mais agressiva por parte do Estado de ter todo o patrimônio do povo para si, nossa única alternativa é adotar um dinheiro que não esteja sob o controle do Banco Central. A partir da implementação total do Drex, não haverá um único centavo estatal circulando pela economia que não possa ser imediatamente ligado aos seus utilizadores. Esse será o maior patamar de controle social já experimentado pelo homem, mas aqueles que estiverem fora desse sistema ainda terão uma chance. No caos econômico que já está sendo inaugurado pelo Banco Central e que será copiado em tantos outros países, o Bitcoin se converte em nossa única tábua da salvação. É claro que não estamos aqui fazendo recomendações de investimento nem dizendo o que você deve fazer com o seu dinheiro. Porém, nos sentimos na obrigação de avisar que a janela de tempo em que ainda é possível trocar dinheiro estatal de mentirinha pelo ouro digital já está se fechando. Em não muito tempo, a humanidade estará dividida em dois grupos: aqueles que possuem um dinheiro de verdade, livre do controle estatal, e aqueles que serão escravos das moedas estatais digitais. E aí, qual lado você quer estar? Comenta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Valeu, abraço!